Então, o que se pode concluir de um mundo que está massificando as pessoas? É que os jovens são os mais vulneráveis. Por quê? Eu vou deixar o doutor explicar essa parte cerebral do jovem, porque todos dizem, mas o jovem não está ainda formado, mas não dizem por que ele não está formado. Eu só sei que quando eu era criança, e corrija se eu estiver errado, eu vou falar com as minhas palavras, eu não sou... A minha mãe dizia, porque a criança tem a moleira mole, não é isso? Então tem que ter muito cuidado, porque o cérebro dela está ali perto, se colocar o dedo assim, pode influenciar o desenvolvimento cerebral. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois fui ler sobre o assunto. Realmente, o cérebro do ser humano, ele só vai se desenvolver completamente depois da adolescência. O senhor vai dizer depois o que é. E o que nós temos de fazer? É fortalecer psiquicamente o nosso jovem. E esse fortalecimento é nós, os adultos de hoje, nos colocarmos à disposição deles para, com eles, formarmos novas ideias do que poderemos fazer para melhorar o ser humano. Carl Sagan já dizia que os pássaros não sujam os ninhos. Agora, nós, os seres humanos, não aprendemos a não sujar o nosso planeta, né? Eu realmente já vi vários ninhos de passarinho. Eu sei que quando eles querem fazer as necessidades deles, eles colocam o rabinho para fora do ninho. E não se encontra nenhum ninho de passarinho sujo, né? Agora, como o Carl Sagan é um gênio, né? Ele já disse isso. Então, o que eu estou oferecendo é uma trilogia chamada A Chave da Pirâmide. O primeiro foram aquele livro lá, O Problema dos Jovens. Vou encontrar as minhas ideias todas lá. O segundo é a Teoria da Restituição, uma nova teoria jurídica que eu coloco, Teoria Geral do Direito, como sendo o direito do futuro. Eu entendo que nós estamos numa transição do Homo sapiens, aquele que sabe, mas cumpre as normas, porque é obrigado a cumpri-las. E quando a lei não tem uma força suficiente, ele não cumpre mesmo. E o homem do futuro, que vai ser o Homo Morales, aquele homem que sabe que deve cumprir a lei, porque ele sabe que aquilo é certo, independente de uma lei que tenha uma sanção ou não. Então, o que nós vemos hoje em dia é que, se não existe um órgão sancionador eficiente, as pessoas continuam a fazer o que não devem, apesar delas, como Homo sapiens, saberem que estão erradas. E nós não podemos continuar a transmitir isso ao nosso jovem. Ele tem que saber que há pessoas, há grupos de pessoas que estão reunidas para dar a eles o que eles querem, a perspectiva de um mundo melhor. Porque um mundo melhor, para nós, seres humanos, só ocorrerá se nós nos tornarmos melhores. E isso é a cada um de nós que cabe. E a sociedade também. Então, este meu segundo livro já fala das teorias filosóficas, das teorias quânticas e de uma nova visão da teoria das obrigações, do direito das obrigações. Eu os convido, depois da palestra, para nós irmos a outra sala, no coquetel, onde eu vou apresentar o novo livro, e também vou lançar a minha editora, a Maete, que eu resolvi lançar para justamente acolher novas ideias de pessoas jovens ou antigas que não estão repetindo aquele direito de ontem, que já não se aplica mais a hoje, do jeito que o mundo está. Então, nós temos de reformular várias ideias jurídicas, porque os nossos juízes de hoje, infelizmente, se transformaram em gestores de negócios. Porque a maior parte sabe, aqui presente, que hoje existe uma produtividade. Eu posso falar porque eu sou do ramo e
estou vendo do lado de fora. Então, eles têm, como um gerente bancário que angariar dinheiro para o banqueiro, eles têm metas a cumprir. Então, os tribunais estabelecem, vamos supor que vocês têm de fazer 1000 sentenças por mês. Mas não é assim, a coisa não é assim, pela minha experiência. Há sentenças que você leva dias para pensar, como a doutora Colares falou, há coisas complexas. Você tem que saber, é a multidisciplinaridade de hoje. Como é que você vai aprender em 5 minutos? Porque é melhor fazer uma justiça dando uma sentença errada, que o tribunal depois vai corrigir, do que você demorar a dar aquela justiça. Então, o que acontece? Nossos tribunais emperrados de processos e a vida continuando. Bom, isso aqui eu coloquei só um adendo para ver que o problema está em toda parte. Os nossos empresários, agora, eles querem que o judiciário resolva. Então, qualquer probleminha, o judiciário. Então, o judiciário está abarrotado. Mas, como eu disse já no início, a verdadeira justiça não é feita apenas no judiciário. É a justiça social que se faz cada um de nós em relação aos demais e em relação ao nosso meio ambiente, para reconhecer que nós somos uma espécie que estamos aqui há pouco tempo, que havia uma outra espécie também que já foi dona do mundo, chamada dinossauros, que arrasou com o mundo, e por forças que não conhecemos, mas que são forças naturais da natureza, desapareceram para dar origem a outras espécies, dentre as quais a nossa, do Homo sapiens, que pudessem evoluir com o ambiente e fazê-lo evoluir. Agora, o que nós estamos fazendo? Acabando com nós mesmos, porque estes problemas psicológicos todinhos, inclusive a droga, são um suicídio coletivo. Estamos acabando com o planeta. Então, o que nós temos de fazer? A esperança é o jovem. E a doutora colocou muito bem, o protagonismo do jovem. Então, eu conclamo a todos, o que nós estamos fazendo no IMB não é apenas um projeto, é um movimento para que, juntamente com o jovem, nós possamos elaborar ideias que deem um fim a esse problema que foi criado pelas antigas gerações. Muito obrigada. Alguma pergunta? Doutora, desculpe interromper, mas é isso que eu falei. A força desses jovens, a senhora está dizendo, a quantidade deles e o acesso à informação, é o que nós devemos aproveitar. Agora, se eles estiverem orientados, então é isto que está faltando, porque, de acordo com Jung, o ser humano tem o arquétipo do pai e da mãe. Ele já nasce com aquele arquétipo. Ele não vai encontrar em casa este arquétipo. Então, emocionalmente, o nosso jovem é despreparado. O que ele vê? Pai e mãe fora de casa, com um estresse enorme, chegando em casa com problemas, e criados pelos avós que nem sempre têm a força suficiente, ou por empregadas. As escolas estão reclamando porque elas não têm pátrio poder, elas não podem dar a educação familiar a eles, e eles estão se aproveitando dessa força que eles têm para confrontar a antiga geração, que está errada, muito errada. Eu estou dentro dela e acho que está muito errada. E eles têm várias coisas a escolher, mas falta-lhes uma: a perspectiva. Para quê? Para estar neste mesmo mundo que eu acho horrível. Eu não vejo nenhum adulto aí, eu vejo só os políticos colocarem isto, aquilo, os empresários só pensarem no dinheiro que vão ganhar. Então, eu também quero só ganhar dinheiro, mas só ganhar dinheiro para quê? Se está aí, os astrônomos, a astronomia está mostrando que nós somos um pontinho minúsculo neste universo todo. Então, o jovem está desorientado. Mas aí, eu posso falar mais um pouquinho? Aí eu tenho de citar Freud, né? Porque Freud diz que nós nascemos com 2 instintos, né? O instinto de vida e o instinto de morte. O instinto de vida
vem com a agressividade. A agressividade positiva é aquela que me faz reagir no momento em que alguém me ataca para a minha vida. E é aquela que me faz subir todos os obstáculos para evoluir. Porque um ser sem agressividade, como fizeram até aquele filme Laranja Mecânica, e que faz a lobotomia, e a pessoa fica completamente sem agressividade, ele não é nada. Então, nós somos tão animais quanto os outros. Agora, o que existe, aí eu concordo com a senhora, a canalização. Porque o doutor pode falar melhor do que eu, porque existem doenças. Eu até, quando mais jovem, fiz um artigo sobre que futuramente, não sei quando, não haverá criminosos. Porque a maior parte dessas criminalidades adultas vem de psicopatias que não foram curadas da infância. Antes, porque os pais tinham vergonha que seu filho tivesse a doença X ou Y, que fosse psíquica, né? Mas a física mostrava, trancavam o pobre doentinho. Agora, na minha lida com os criminosos, a maior parte deles, eu senti que eram problemas mentais que não foram devidamente curados. Quer dizer, fisicamente, pessoas como nós, normais, né? Que eu não sei nem mais o que é normal hoje em dia, né? Mas, dentro de si, havia fatores genéticos que não foram analisados, como a senhora diz, porque não foram identificados, né? Ou foram identificados ou foram deixados para trás. E aquelas pessoas levaram a sua agressividade a uma forma de querer ferir os outros, que aí a violência é a agressividade praticada com a intenção de ferir. Então, essa agressividade que nós temos hoje em dia. Agora, tente entrar mais. Porque eu não poderia fazer em 30 minutos, mas como foi levantado o assunto, vem a teoria da catarse, que já vem de Aristóteles, né? Em que nós temos a nossa agressividade, mas por determinados meios, vamos dizer, os romanos eram mestres nisso, colocavam os gladiadores para se matarem, e todo mundo assistindo aquilo, né? Saíam de casa, saíam de lá daqueles circos romanos, se sentindo cúmplices daquelas mortes, daquelas coisas, e aquilo se amainava. Porque eles faziam isso em tempo de paz. Porque em tempo de guerra, eles permitiam aos seus cidadãos que cometessem as piores atrocidades. Então, eles extravasavam. Agora, como nós vemos modernamente nos campos de futebol, em que a agressividade, a violência está tanta dos jovens, que eles já não fazem mais a catarse ali dentro, porque eles não estão participando. E quando eles saem dali, eles levam a necessidade de distribuir aquilo. E saem distribuindo. Agora, concordo plenamente com a senhora. Se um camaradinha pequenininho, que vai para a boca do fumo, for penalizado, eu levá-lo para a minha casa, por exemplo, e lhe der uma educação até universitária, ele talvez seja um dos grandes gênios da humanidade. E é isto que é a minha pretensão, que nós apoiemos os jovens que não têm apoio e que nós possamos dar perspectiva de chegarem a isso para melhorarem a humanidade e o próprio mundo. Concordo na maioria, mas há doenças. Se eu estou errada, né?